Olá a todos, a gente vai ver agora uma última aplicação da integral dupla, que é fazer o cálculo da área da superfície do gráfico de uma função f de xy. A situação que a gente vai ter é a seguinte: eu tenho aqui um pedaço do gráfico de uma função z igual a f de xy, ok? Não o gráfico todo, mas só o pedaço que está em cima dessa região D aqui do plano. No caso aqui a região D é um retângulo, mas não precisa necessariamente ser um retângulo, pode ser uma região qualquer. E eu quero calcular a área desse pedaço aqui, ok? Ó, a ideia inicial vai ser a mesma de sempre. Eu vou pegar essa região aqui do plano, quebrar em um monte de pedacinhos pequenos. Tá? Aqui está desenhado só um, mas estaria tudo um monte de quadriculado aqui, ok? E aí, em cima de cada retângulozinho desse, eu vou tentar calcular a área só do pedacinho que está ali em cima, ok? E desde que esse retângulo seja bem pequenininho, eu posso aproximar o pedaço curvo ali, que ainda seria um pedacinho curvo, posso aproximar por uma área de um paralelogramo ali. Ok? Vai ter um errinho, mas à medida que os retângulos forem ficando cada vez menores, o errinho vai tendendo a zero, então devo obter o resultado exato. Ok? Então a ideia vai ser essa: dividir em pedacinhos bem pequenos, em cada um aproximar a área por uma área de um paralelogramo. Tá joia? Bom, aqui está a figura só do paralelogramo, tá? Só daquele pedacinho ali, para a gente conseguir analisar melhor. Tá joia? Então tem um retângulozinho ali embaixo, seria esse aqui. Eu tenho um retângulinho inclinado lá no espaço e eu quero calcular a área desse paralelogramo aqui. Tá joia? Bom, como que eu vou fazer isso? Tá aqui as contas. Então, aqui é basicamente cálculo de geometria analítica. Eu vou precisar descrever esse paralelogramo, ok? Esse paralelogramo vai ser gerado por esses dois vetores aqui, A e B, ok? E o que vai ser esse vetor A? Esse vetor A ele vai estar aqui na direção x, então aqui vai ter um comprimento ΔX na direção x, na direção y não vai ter distância nenhuma, e ele vai ter uma certa componente z aqui que vai depender da velocidade com que a função, o gráfico da função esteja descendo ou subindo. Ok? E quem determina a velocidade com que o gráfico está descendo é justamente a derivada parcial em relação a x. Ok? Então isso é o que eu tenho aqui. O vetor A componente i dele vai ser o ΔX, essa distância aqui, certo? Não vai ter componente j e vai ter uma componente k, que vai ser a derivada parcial em relação a x, que descreve a taxa de variação da função, né, nessa direção x aqui, a velocidade com que ela está subindo ou descendo, vezes o ΔX, okay? Que aí vai me dar justamente a quantidade que ela desceu ali. E a mesma coisa para o vetor b, só que agora o b vai ser na direção y. Okay? Então ele não vai ter nenhuma componente i. A componente y, a componente j dele vai ser o ΔY, essa distância aqui. E a componente k dele vai ser quanto que a função desceu ou subiu quando eu vier para cá, que vai ser dado justamente pela derivada agora em relação a y vezes o ΔY. Ok? Então está aqui as componentes desses dois vetores. E aí vocês devem lembrar de geometria analítica, que para calcular a área de um paralelogramo gerado por dois vetores, você usa isso aqui. Você calcula o produto vetorial dos dois vetores e depois tira a norma do módulo do vetor. Porque isso vai dar essa área aqui que ele chamou de ΔT. Joia? Então pega isso aí. Pega essas componentes, joga lá naquele determinante para calcular o produto vetorial, faz as contas, no final você chega nesse vetorzinho aqui, tira o módulo dele, então vai dar raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais aqui é componente é 1 ao quadrado, teria o ΔA ao quadrado também, só que ele já tirou da raiz, então ficou lá na frente. Então essa expressão aqui daria a área desse paralelogramo aqui, tá joia? E aí depois, qual que é a ideia? A ideia é que vai ser que a área total do gráfico, ok, seria a soma das áreas de todos esses pedacinhos aqui. Tá? Então teria um pedacinho aqui, um aqui, um aqui, um aqui, somaria tudo, tá, ok? Tomaria o limite quando os retângulozinhos tendem
a ficar cada vez menores para eliminar o erro, que aqui ainda tem um errinho, né? Então, tomar o limite, no limite o erro desaparece. Como o ΔT é isso aqui, então acaba ficando essa fórmula aqui para a área. Limite das somatórias dessas raízes aqui vezes ΔA. Bom, só que isso aqui, limite da somatória de alguma coisa vezes ΔA, é justamente a soma de Riemann que dá uma integral dupla, né? Ok? Então, a área, no final das contas, você vai poder calcular diretamente usando essa fórmula aqui. Essa limite da somatória virou a integral dupla na região lá de baixo disso aqui, ou seja, raiz quadrada de fx derivada em relação a x ao quadrado, mais derivada em relação a y. Ops, aqui ficou faltando um quadrado, então aqui tem um quadrado ali, mais um dA, ok? Ou ainda, uma outra maneira de escrever isso aí, é exatamente a mesma forma, só que escrita de uma outra maneira, é que, como z é f de xy, derivada de f em relação a x é a mesma coisa que derivada de z em relação a x, né? Então, isso aqui é exatamente a mesma forma, só que escrita de uma outra forma, que às vezes é mais conveniente. Então, aqui ele só pegou esse 1, passou aqui para frente, e as derivadas de f em relação a x e f em relação a y, ele escreveu como derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y. Como eu falei, aqui ficou faltando um quadrado, aqui está certinho. Então, tá ok. Essas são as fórmulas que a gente vai usar para calcular a área de superfícies de gráfico de função. Tá aqui um exemplo. Quero calcular a área do pedaço do plano, dado por essa equação aqui, que está sobre o triângulo de vértice 0, 0, 1, 0 e 0, 2 lá no plano XY. Ok? Bom, tá aqui uma figurinha da situação, certo? Aqui está o triângulo com aqueles vértices lá no plano XY. Em cima dele eu vou ter o gráfico lá da função, né, desse plano. E o pedaço do plano que está em cima desse triângulo vai ser um outro triângulozinho lá inclinado no espaço. Eu quero calcular a área desse triângulo inclinado ali. Ok? Bom, como que a gente vai fazer isso? Antes de mais nada, tem aqui uma outra figurinha só da região no plano. Ok? Que é a região na qual a gente vai fazer a integração, então é bom analisar ela logo. Bom, esse triângulo aqui, ele é delimitado aqui por essa reta inclinada. Você acha a equação dela é y igual a 2 menos 2x. Okay? Então, você pode escrever essa região como a região em que o x vai de 0 a 1. E para cada x aqui, o y começa em 0 e vai até bater naquela reta. Então, de 0 a 2 menos 2x. Tá joia? Então, está descrita a minha região. E agora, para calcular a área lá de cima, basta usar a fórmula que a gente acabou de ver, que a área daquela superfície lá vai ser dada pela integral nessa região aqui de baixo, da raiz quadrada de 1 mais fx quadrado mais fy quadrado dA, onde a função f é essa função aqui que dá o gráfico lá do plano. Okay? Então, faz as contas, derivada disso aqui em relação a x em relação a isso vai dar 4 e 8, então isso aqui vai dar uma constante, faz as contas aqui vai dar 9, já passei para fora da integral. Tá aqui os limites de integração dessa região. Então, faz as contas, está aqui detalhado. No final, você acha a área lá daquele triângulo lá de cima. Ok? Então, nada tão complicado nesse caso. Tá aqui um outro exemplo do livro. Eu quero calcular a área do pedaço desse paraboloide aqui, que está abaixo do plano z igual a 9. Tá aqui uma figurinha descrevendo a situação. Essa equação aqui descreve esse paraboloide aqui, ok? Continuaria infinitamente para cima, só que eu quero só o pedaço que está abaixo do plano z igual a 9, então faz um corte nessa altura aqui do 9, então vou ter só esse pedaço aqui, ok? E esse pedaço aqui é justamente o pedaço do gráfico dessa função que está em cima desse certo disco aqui, né? Dá para imaginar que essa cortando aqui vai dar um disco. Para encontrar esse disco, o que a gente faz? A gente iguala essas duas equações. Então, aqui z igual a 9. Bota no lugar desse z aqui, então vai dar x quadrado mais y quadrado igual a 9, que seria a equação que descreve essa interseção aqui, do paraboloide com plano z igual a 9. Só que
ao invés de estar aqui em cima, essa equação aqui seria a projeção lá embaixo. Ok? Então, x² mais y² igual a 9 é a equação que dá a borda desse disco aqui embaixo, que então é justamente um disco de raio 3, né? Certo? Que seria o 3 ao quadrado. Então tá isso, é justamente um problema do tipo que a gente viu, né? Calcular a área da superfície de um gráfico de uma função em cima de uma certa região do plano XY. Tá aqui a fórmula que a gente viu, né? Ok, só que essa aqui é aquela escrita em termos de z, derivada de z em relação a x em relação a y. Calcula direto aqui, né? Então dz dx vai dar 2x, dz dy vai dar 2y. E isso aqui não parece nada muito agradável de integrar, né? Em geral, integrais envolvendo raízes sempre dão bastante trabalho. Aqui ainda dá para fazer uma pequena simplificaçãozinha, né? Aqui vai dar 4x², 4y², botou 4 em evidência. Aí apareceu aqui um x² mais y². E como é que a gente vai resolver isso? Como eu estou integrando num disco, vocês já devem ter imaginado que provavelmente eu vou usar coordenadas polares, né? Ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Ao invés de tentar calcular essa integral dupla em cartesianas, a gente vai converter para polares. Bom, em coordenadas polares, aquele x² mais y² vira justamente r ao quadrado. O dA, lembra que tem um r dr dθ. Naquele disco ali, o θ vai de 0 a 2π, o raio vai de 0 a 3. Okay? Então, essa vai ser a integral que eu vou calcular. Aqui, como aqui não tem θ, dá para fazer aquele truquezinho de separar logo a integral de dθ, de 0 a 2π, que vai dar o 2π. E aí vai sobrar a integral disso aqui, dr. No caso aqui, essa integral não é tão difícil de fazer. Ok? Vou deixar para vocês fazerem os detalhes, mas basicamente a ideia vai ser pegar esse 1 mais... Esse 1 mais 4r² que está dentro da raiz, chamar de du. Aí o du vai ser 8r dr. Aqui eu tenho um r dr, que vai então ser o quê? Du sobre 8, né? Ok? Então, faz isso aí. Então, esse 1 sobre 8 saiu para cá. Ok? Aí, faz a substituição, faz as contas. No final, você chega naquela resposta ali. Ok? Então, um númerozinho bem feio, mas tá aí o resultado. Tá joia? Terminem de fazer essas contas direitinho aí, só para conferir para vocês praticarem. Então, tá. Último exemplo, quero calcular a área desse cone aqui, que está abaixo do plano z igual a 2. Tá aqui uma figurinha esboçando a situação. É sempre bom vocês tentarem fazer um esboço assim para ter uma ideia do que está acontecendo. Então, esse cone aqui seria essa superfície aqui verde, né? Se estenderia infinitamente para cima, mas eu quero só o pedaço abaixo do z igual a 2. Então, corta aqui ele na altura 2. Vai dar de novo um círculo aqui de interseção. Você projeta lá embaixo, vai dar a região na qual você vai estar interessado. Ok? E para achar essa região, como é que a gente faz? Exatamente como no exemplo anterior. Iguala essas duas equações. Então, pega o z igual a 2, substituir ali, levar ao quadrado para tirar aquela raiz, vai dar x² mais y² igual a 4. Isso descreve esse círculo aqui de interseção, só que aqui está na altura z igual a 2. Aí lá embaixo daria justamente um círculo de raio 2. Ok? Então a região que eu estou interessado vai ser essa região aqui dentro do círculo de raio 2 centrado na origem. Ok? Então já dá para imaginar que vou usar polares, né? Então θ iria de 0 a 2π e o raio de 0 a 2. Para calcular a área eu vou usar aquela fórmula lá, né? Ok? Então calcula já as derivadas parciais que você vai precisar. Então pega a função z igual a raiz quadrada de x² mais y², usa a regra da cadeia para derivar em relação a x, em relação a y, você vai obter esses resultados. E já dá para imaginar que se eu fosse pegar isso aqui, jogar aqui, levar ao quadrado, tirar outra raiz para integrar, daria muito trabalho, né? Ok? Mas de novo, lembrem que a gente vai estar usando coordenadas polares. E aí se você pegar
essas expressões converter logo para coordenadas polares, fica bem simples. Lembra que em coordenadas polares o x é r cosseno, o y é r seno, raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado é r. Então aqui vai simplificar o r, então vai sobrar só cosseno ali e aqui só seno, ok? Aí você pega isso aí, joga lá na equação, você vai ficar o que aqui então? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que vai dar 1, né? Então vai sobrar só raiz de 2 ali. Do dA, lembra que tem um r dr dθ. Tá aqui os limites de integração, né, daquele disco. Aí, de novo, aqui não tem θ, então pode separar logo a integral do dθ, vai dar 2π, raiz de 2 já passou para fora, integral de r dr vai dar r ao quadrado sobre 2, de 0 a 2, faz as contas. Tá aqui a área daquela superfície verde ali, tá joia? Então é isso, ok? Aqui vai acabar o nosso assunto de integrais duplas. Tem muito mais aplicações de integrais duplas, como eu falei, se vocês procurarem nos livros, vocês vão achar várias outras. Mas para a gente, isso aqui já está bom. A partir do próximo vídeo, a gente vai falar agora de integrais triplas.